Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui agora para poder passar um estudo da palavra de Deus para os irmãos, né? Aquilo que Deus coloca em nosso coração, para estar levando para aqueles, né, para você, um estudo da nossa palavra de Deus. Amém? Amém. Fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, uma palavra muito conhecida entre os irmãos, que a epígrafe do texto fala assim: o endemoniado gadareno. Marcos 5, a partir do verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Amém? Amém. Vamos orar, né, para pedir a Deus que Ele possa crescer e eu possa diminuir, que Ele possa falar através da minha vida. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai, e através da Sua voz, Pai, que eu possa estar apresentando, Senhor, o Teu desejo, a Tua palavra, Senhor, para todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, fale através de mim, seja mel, seja fel, mas que seja para edificar e transformar e curar a vida do Teu povo e a vida da minha família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra, ela é também citada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Mateus, ele cita dois endemoniados, né, que colocava que todos aqueles que passavam pelo caminho desses endemoniados, essas pessoas eram atacadas. E Lucas fala, complementa, que ali era só um endemoniado, porém, quando ele atacava, quando ele fazia tudo isso, ele fazia nu, pelado, despido. E Marcos, ele se prende nesta palavra colocando que ninguém podia prender este homem. Nem com cadeias, nem com grilhões. Ele vivia dentro do sepulcro, ele se machucava, ele se mutilava. Então, esse homem, vamos se prender no Evangelho de Marcos, que ele entra mais profundo nesta palavra. Onde que é um homem totalmente excluído pela sociedade, já morando nos sepulcros. Sepulcro a gente entende que é cemitério, lugar dos mortos, onde ninguém quer ir, onde ninguém gosta de entrar, porque lá, quando a gente tem oportunidade de ir, é para sofrer, para levar tristeza e sair de lá com uma perda imensa. Mas o que a palavra nos coloca hoje? Um homem que à margem da sociedade não tinha mais jeito. Um homem que na margem da sociedade a solução para ele era a morte. Um homem que não tinha mais família. Um homem que não tinha mais amigos. Um homem que não tinha mais ninguém junto dele. Porque era um homem que estava possesso de demônios. Um homem que perdeu a sua identidade. Um homem que perdeu a sua subjetividade. Um homem que perdeu todo o sentido de uma vida. Um homem que perdeu aquilo que hoje nós temos, esperança. Porém, para isso tudo ter mudança, para isso tudo ter uma transformação, precisou de um encontro. Precisou de um momento. Precisou que um homem muito ocupado naquela época, com uma agenda lotada, um homem que não tinha tempo para poder nem descansar. Mas esse homem
diante de toda essa ocupação dele, ele teve tempo para ir até esse endemoniado. Um homem que, apesar da sua vida ser corrida, da sua vida ser totalmente ocupada, ele largou tudo para ir atrás desse homem. Ele viajou diante do mar da Galileia, levando os seus discípulos para encontrar com esse homem. Porque ele não mandou um dos seus discípulos, ele não mandou um dos seus obreiros, ele mesmo o fez isso. Ele largou tudo o que tinha para ir atrás desse homem. Vocês estão entendendo a dinâmica desta palavra? Que Jesus Cristo, ele dá um exemplo para a gente, que ele deixa de fazer tudo aquilo que para ele, naquele momento, aos olhos de muita gente, se torna importante, mas vai até aquele que está excluído, que não recebe visita, que ninguém procura, que ninguém abraça, que ninguém se importa. Mas Jesus Cristo dá o exemplo que ele se importa. Ele procura isso. Ele larga tudo por causa de uma vida. Ele larga tudo por causa de alguém, por causa de você, por causa de mim. E Jesus Cristo, quando vai para a terra, para a província dos Gadarenos, uma província inóspita, totalmente, ninguém adorava a Deus ali. Não era pregado ainda a palavra de Deus naquele local. Os discípulos ainda não tinham ido ali. E Jesus Cristo, pela primeira vez, ele coloca os pés ali como um homem naquela terra. E a palavra fala que quando Jesus Cristo chega naquele local, o endemoniado sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus. Os discípulos não estavam entendendo o porquê Jesus estava indo naquele local. Os discípulos não compreenderam a missão que fez com que Jesus pisasse naquela terra. Mas Satanás já sabia disso tudo. O inimigo de nossas almas já sabia. Porque quando esse homem endemoniado sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus, ele fala assim: Filho do Deus Altíssimo, por que vem me perturbar? Quem fala esta frase é o próprio demônio. Filho do Deus Altíssimo, por que vem me perturbar? Nós entendemos com essa palavra que quando Jesus Cristo tem algo para nos dar, algo para nos colocar, para colocar em nossas vidas, nós não temos a noção da dimensão que é, mas Satanás sabe. Por isso que ele faz de tudo para atrapalhar. Ele coloca várias situações para que você possa desanimar, desistir, parar no meio do caminho. Porque aquilo que Deus, que o seu Filho tem para nós, é uma dimensão que a gente não tem nem noção. Mas o inimigo, ele já sabe de todas as coisas. Foi por isso que o inimigo foi lá até Jesus e falou para ele: por que você vem me perturbar? Eu estou aqui, estou feliz, destruir mais uma vida, ela já está aqui morando no cemitério, sem família, sem alimento, se destruindo a cada dia. Eu estou conjecturando, mas sem ferir o texto desta palavra. Uma alegria dos demônios por estar vendo um homem destruído. E dentro disso, muitas pessoas daquela época não o procuravam. Achava que ele deveria morrer. Mas para Jesus sempre tem uma solução. Para Jesus sempre tem uma oportunidade. Jesus chega e traz de novo a identidade daquele homem. Traz de novo aquilo que aquele homem tinha perdido, a subjetividade dele. A vontade daquele homem de viver. Jesus chega e traz isso para ele. Porque quando Jesus chega, ele expulsa todos aqueles demônios que até então estavam destruindo aquela vida. E eram muitos demônios. A Bíblia fala que era uma legião, numa faixa de 2.000
demônios. E com isso, Jesus Cristo tira tudo aquilo que estava impedindo daquele homem ser feliz. Aí é uma pergunta, né, que eu faço para mim mesmo, né, uma introspectiva, e convido também aos irmãos, né, a fazer também esta pergunta. Diante dessa situação que esse homem estava vivendo, diante de tudo isso, que muitas das vezes a gente enxerga aí nas ruas, pessoas com sua família morando nas ruas, pessoas morrendo nas ruas, doentes, enfermas, drogadas, enfim, com várias situações, com várias mazelas, né, que a vida oferece através do maligno, porque essa é uma verdade. E aí a gente se pergunta para nós mesmos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar quando eu passar em frente do morador de rua? O que Jesus faria? Ele andava de passos largos, como fez o sacerdote? Ele passava de passos largos, como fez o levita? Ele deu o exemplo do bom samaritano, o samaritano. Então, meus irmãos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, diante de uma situação dessa? Jesus, ele foi até lá, ele expulsou os demônios da vida daquele homem. Ele trouxe uma vida nova para esse homem, ele deu um novo amanhã para esse homem. E o detalhe é que quando Jesus fez isso, a população daquela cidade expulsaram Jesus de lá. Por quê? Porque quando Jesus expulsou os demônios pediram para que fosse, rogaram para que ele fosse para os porcos que estavam ali no momento. E eram quase 2.000 porcos. Os demônios foram para os porcos e os porcos caíram no precipício, um despenhadeiro ao mar, e todos morreram. Os porcos morreram. Então, teve que perder alguma coisa. Aquela cidade, aquele povo, eles tiveram que perder alguma coisa para que acontecesse o milagre. O milagre, ele só acontece quando nós venhamos a perder algo que o nosso coração é colocado nas coisas terrenas. Só que esses homens, essas pessoas não entenderam, expulsaram Jesus Cristo de lá. Jesus Cristo obedeceu e atravessou e voltou para a Galiléia. Só que antes disso, este homem que até então era endemoniado, estava cativo, preso, foi curado, foi liberto, ganhou roupas, se vestiu, começou a conversar com Jesus. E ele perguntou para Jesus, ele pediu para Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu entrar no teu barco para ir com o Senhor. Jesus Cristo falou assim para ele, não, você não vai comigo. Então a gente aprende que diante um milagre, uma vitória, nem sempre vai acontecer aquilo que você espera que aconteça. Porque Jesus Cristo fez uma exortação para ele. Não, você não vai entrar no barco comigo. Até porque eu acredito que barco é lugar de acomodação. Barco é lugar de descanso, de se acomodar. Jesus Cristo, antes dele chegar em Guedara, ele passou por uma tempestade, ele estava dormindo, os discípulos não tiveram fé suficiente e não acalmaram a tempestade. E ali Jesus Cristo acalmou a tempestade, acalmou o mar. Jesus Cristo também usava o barco como altar para pregar para aquela multidão. Mas o que Jesus Cristo fazia? Ele não ficava no barco, ele andava no meio da multidão para curar, libertar, salvar. Porque barco é lugar de acomodação. E Jesus Cristo fala para esse homem, volta para a tua casa, vai para a tua casa, vai para os seus. Família, eu acredito que esse homem ele tenha feito a família dele sofrer, ou a família fez esse homem sofrer, ele não teve o equilíbrio suficiente de se manter e aconteceu tudo isso com ele.
Só que Jesus Cristo, ele não só recuperou a vida desse homem, ele recuperou a história de uma família. Vai para a sua casa, para os teus. O que tu fez lá de errado, você vai lá e pede perdão. Você perdoa se você fez alguma coisa de errado com a sua família. Eu acredito que quando você chegar lá e você pedir perdão, mesmo achando que você está certo, que tudo que foi feito foi dentro da sua razão, eles vão reconhecer que eles também erraram e vão te pedir perdão. Que o perdão ele transforma pessoas. E o perdão não é para causar um bem para aquele que você está perdoando, é para causar um bem para você mesmo. Então Jesus Cristo ele nos ensina nesta manhã, vai para a tua casa, para os seus. E se acerte com a tua família, acerte com toda uma verdade e pede perdão à tua família. E ao mesmo tempo, o que esse homem fez? Ele anunciou em Decápolis tudo aquilo que o Senhor havia feito nele. Porque o próprio Jesus ele falou isso para ele, faça isso. E ele obedeceu. Então, esse homem ele recebe o milagre, ele recebe a vida dele de volta, Jesus traz a família dele de volta e Jesus fala para ele, agora prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Jesus Cristo, ele não falou para ele ensaiar, viver dentro de templos. Jesus Cristo falou, vai anunciar tão coisas boas o Senhor te fez neste dia. Isso a gente fala, irmãos. Muitas pessoas devem estar imaginando, isso é apenas uma história. Mas eu, Marcelo, eu vivi isso numa realidade. Eu vi uma pessoa nesse estágio. Quando eu morava lá na região de Ribeirão Preto, Jardinópolis. E mandar um abraço e a paz do Senhor para os meus irmãos lá de Jardinópolis. Pastor Francisco, um grande irmão, um grande amigo. Edson Índio, um grande amigo, a paz de São Jesus, e meu amigo André também. E para toda a cidade de Jardinópolis, que Deus os abençoe. E lá em Jardinópolis, havia uma pessoa, uma senhora, uma mulher, que ela morava dentro da casa do cachorro. Ela vivia amarrada com coleira, como se fosse um cachorro, um cão mesmo. E ela só comia comida estragada. Ela só se alimentava de comida estragada. A família, naquele desespero, fazia aquilo, dava comida misturada, resto de comida, cheiro ruim, senão aquela mulher não iria se alimentar. E é interior, as pessoas não têm uma instrução adequada. Muitas delas, né? Porque a instrução muitas vezes não chega nesses lugares. Mas ali houve um milagre. Jesus Cristo teve um encontro com ela e mudou a história daquela família. Eu estou falando porque eu vi, eu estava lá. Então isso do que eu estou falando para vocês, de um homem demoniado, que atacava as pessoas, que tentava se matar, andava pelado pelas ruas, morava no cemitério, a Bíblia fala que teve jeito. Então, irmãos, eu também vi isso nos tempos atuais. Tem jeito para o seu problema. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aquilo que está te atormentando e te levando para situações ruins. Eu não sei. Mas uma coisa eu falo. Jesus Cristo tem o poder de mudar. Basta um encontro. Basta você chamar e falar assim para Ele. Senhor, vem me ajudar. Eu quero ter um novo amanhã. Eu quero ser salvo. Eu quero te aceitar. Eu quero ser batizado. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero viver um novo caminho. Eu quero dar bom testemunho. Porque antes desse endemoniado ser curado, ele foi ao encontro de Jesus e o adorou. Porque o lugar de adorar é nos pés do Senhor. O lugar de adorar é nos pés do Senhor. Então, irmãos, esse momento que você está aí agora, se você está vivendo uma situação ruim, mesmo que você não esteja, mas sempre tem alguém na tua família que vai estar vivendo um problema, uma dificuldade. Coloque Jesus nesta história. Dê uma oportunidade para Jesus. Às vezes, a nossa correria, o nosso dia a dia, não nos dá tempo de pensar que Deus pode mudar. Mas nesse momento, nós estamos em casa, muitos ainda estão trabalhando.
mas reflitam nisso. Dê uma oportunidade para Jesus. Faça um desafio com Deus. Pai, eu estou vivendo isso, eu não tenho mais força para superar, eu não tenho mais força para me libertar, eu não tenho mais força para poder ver os meus filhos nessa situação, ver os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos. Pai, muda a história. Ele vai mudar. Só que nós temos que permitir isso. Essas palavras não são aquelas pregações maravilhosas, lindas, que a gente está acostumado a ver no YouTube, onde que pessoas, né, vão falar assim, vivem naquela coisa da presença e tudo mais. Não, eu estou pregando aqui para vocês, estou trazendo um estudo dos mesmos moldes de João Batista. É com simplicidade. Porque não adianta a gente começar a criar situações para tentar te emocionar, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo. Não é algo que eu vou passar para vocês, que vou te causar uma emoção, que você vai ter a vida mudada, não. Você tem que abrir o seu coração para Jesus Cristo entrar e Ele mudar a tua história. Porque quem está trabalhando na tua mente agora é o Espírito Santo. Mas ele só entra se você deixar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Aqui nós somos apenas um instrumento, um caminho, mas eu só posso ir até a porta do teu coração. Só posso chegar até aqui. Mas para entrar, só você que pode permitir. Amém? Deus abençoe, né? E vamos ficar firmes na posição e entender que só Jesus pode mudar a nossa história. Eu não estou aqui para causar emoção para ninguém. Estou aqui apenas para falar que só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode trazer paz para a tua vida. E assim, irmãos, eu vou terminar. Eu vou fazer uma oração por nós. Divulguem este vídeo, não para me promover, porque sinceramente eu não preciso disso. Eu quero que Deus cresça e eu diminua. Mas divulgue este vídeo, porque neste momento, para que aquelas pessoas possam ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas que não têm hoje a condição de ir na igreja, porque hoje nós estamos restritos dentro de nossas casas. Até mesmo para pastores, que eles possam entender que aquela responsabilidade que eles têm dentro das igrejas, eles têm que ter um tempo para ir naquele que está lá fora, sofrendo com as mazelas da vida, de pegar e colocar nas costas: vem, meu filho, eu sou teu pastor, porque foi Deus que me colocou nessa terra para pastorear o meu povo, para pastorear o povo de Deus, não com força, mas por ser um voluntário da palavra de Deus. Pastor é para isso. Reflitam nisso, pastores. Reflitam nisso. Tem pessoas aqui fora que estão gritando, estão precisando da presença de vocês através da palavra de Deus. E vocês estão preocupados com a administração das igrejas. Perdoe eu falar isso, mas é o que eu estou sentindo no meu coração. Busquem verdadeiramente visitar os órfãos e as viúvas, porque isso é a verdadeira religião. Busque não deixar a ovelha voltar para casa de mão vazia. Não deixem isso, não permitam isso. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que ainda há de fazer. Pai amado, abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo esta oração, Pai. Pai amado, entra com providência na vida de cada um, Senhor. Cerca, Senhor, a família deles com seus anjos, Senhor. Venha nos proteger, venha nos libertar de todo o mal, Pai querido. Pai querido, te pedimos também perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor, e perdão por aqueles pecados que estão ocultos, que não faz ainda lembrança na nossa memória, Senhor. Mas nos revela, Senhor, nos mostra para que nós possamos confessar os nossos pecados a Ti e receber o perdão. E, Senhor Jesus Cristo, estar contigo no grande dia, na Tua volta, Pai. Porque o que nós mais queremos é ser salvos, Senhor. E levar conosco a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, Pai querido. Abençoa, Senhor. Abençoa cada igreja, abençoa cada pastor, Senhor. Abençoa cada pessoa neste planeta, Pai querido. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor.
Oh Deus Todo-Poderoso, dê sabedoria aos nossos governantes, ao nosso presidente da República, aos ministros, Pai, aos prefeitos, vereadores, deputados, Senhor. Dê sabedoria para que eles possam, Pai amado, olhar, Senhor, o futuro desta geração, Pai. Não olhar apenas, Senhor, aquilo que envolve o poder nas mãos, Pai, mas o futuro da geração, Senhor. Que eles possam ter um coração quebrantado diante desta geração, Senhor, de tudo isso que está acontecendo na terra. Abençoa o nosso país, abençoa cada estado, Senhor, cada município, cada bairro, cada rua e cada família, Senhor. Entra na casa de cada um, Senhor, e traz, Senhor, traz o Teu Espírito Santo, leva o Teu Espírito Santo, Pai querido, porque somos dependentes de Ti. E sem Ti nada podemos fazer, Pai. Eu peço a Ti, o Teu Espírito Santo venha convencer cada um, Pai, que todo mundo possa entender que só o Senhor pode salvar, libertar, Senhor, levar para a salvação, Pai. É só o Senhor que é o nosso caminho, é só o Senhor que é a nossa verdade, Pai querido. É o Senhor que dá vida em abundância, foi o Senhor que morreu na cruz por nós, Pai querido. Foi o Senhor que levou as nossas enfermidades, Senhor. Foi o Senhor que levou os nossos pecados. É o Senhor que ainda hoje busca por cada um. Oh, Senhor, e tudo que o Senhor dá é a graça. Nós não merecemos, mas o Senhor dá. Oh, Deus, o Senhor já pagou a nossa conta. O Senhor já derramou o Teu sangue, Pai. Para a gente hoje basta Te adorar, Te aceitar. Oh, Pai amado, convence com Teu Espírito Santo, Senhor, Teu